E tem mais adiante, vamos ler depois o prazo aqui. Entendo ainda, dadas as atribuições constitucionais previstas ao Poder Legislativo, quanto à fiscalização dos atos do Executivo, que proceda, a quando do inventário destes processos arquivados, o levantamento das decisões que impuseram aos ordenadores de despesa, reprovação de contas pautadas em ressarcimento ao erário, objetivando a cobrança, junto ao Executivo Municipal, das medidas adotadas pela Procuradoria Municipal, no ajuizamento das competentes ações de ressarcimento, cujos débitos, lembramos, são imprescritíveis e exige tal medida sob pena de prevaricação. Ou seja, é atribuição da Câmara Municipal ou da mesa diretora solicitar do Poder Executivo como é que estão o andamento das ações daquelas contas de ex-gestores pretéritos, se está na dívida ativa do município, como é que está o andamento, como é a atuação da Procuradoria sob pena de prevaricação. Isso por parte do gestor, do Poder Executivo. Isso é uma recomendação que ela faz. Dado o caráter pedagógico assentado em toda consulta respondida por este Tribunal de Contas, não é demais recomendar que tal procedimento se revista de todas as formalidades necessárias, tal como o levantamento detalhado de processos, por número processual, número de volumes e páginas, unidade orçamentária, exercício ordenador responsável, havendo competente registro de recebimento, a quando de sua entrega à Prefeitura Municipal. Verificadas as competências de julgamento e guarda por parte da Câmara Municipal, cabe-me enfrentar o ponto relacionado aos procedimentos que informa a guarda de documentos públicos, em caso prestação de contas pela administração pública, no que se insere tanto os processos sobre competência de julgamento deste TCM, quanto aqueles de competência final de julgamento pelo Poder Legislativo. Para melhor compreensão do tema, vale destacar que a Lei Federal número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, traz específica disposição acerca da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, de onde se extrai os artigos 1º, 2º e 7º, conforme transcrição. Artigo 1º da Lei Federal. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial de documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 2º. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividade específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Artigo 7º. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Parágrafo 1º. Pediria aos senhores vereadores que retornem ao plenário para que a gente possa finalizar a reunião. Parágrafo 1º. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Parágrafo 2º. A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora. É por isso que eu comecei aqui a fala, é necessário que cada município, tenha o seu arquivo público municipal. Fica, portanto, definido que os documentos, processos inerentes às prestações de contas municipais estão inseridos no dever da guarda da administração pública, devendo esta implementar políticas próprias com base em diretrizes nacionais, as quais fixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, órgão colegiado,
vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei Federal número 8.159, de 91, o qual tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Nos termos do Decreto Federal número 4.073/2002, compete ao CONARC. Artigo 2º, compete ao CONARC, inciso 1, estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos, SINAR, visando a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de arquivos. Inciso 2, promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados com vista ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas. 3. Propor ao Ministro da Justiça, de Estado de Justiça, normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e implementação da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. 4. Zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos. 5. Estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, produzidos ou recebidos em decorrência das funções executiva, legislativa e judiciária. 5. Subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política nacional de arquivos públicos e privados. 7. Estimular a implantação de sistema de arquivos nos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos poderes executivo e legislativo dos municípios. Isso aqui ela sugere, né, essa criação, né? 8. Estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados. 9. Identificar os arquivos privados de interesse público e social nos termos do artigo 12 da Lei 8.159 de 1991. 10. Propor ao Presidente da República, por intermédio do chefe da Casa Civil, da Presidência da República, a declaração de interesse público e social de arquivos privados. 10. Aqui acho que houve uma repetição, né? Propor ao Presidente da República... ela repetiu, houve uma repetição aqui. 11. Estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam a atividade de arquivo nas instituições integrantes do SINAR. 12. Recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. 13. Promover a elaboração do Cadastro Nacional de Arquivos Públicos e Privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos. 14. Manter intercâmbio com outros conselhos e instituições cuja finalidade sejam relacionadas ou complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e encadear ações. 15. Articular-se com outros órgãos do poder público, formuladores de políticas nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e informática. Apesar da instituição do referido Conselho Nacional e de sua competência na definição dos critérios técnicos... Oi. Você não se importa em ler apenas a parte das recomendações? Leio, sim. Só no finalzinho mesmo, só para que a gente possa... Mas estamos chegando já. E a nossa decisão é que... a nossa decisão... que essa nossa comissão aí, que foi criada, né, que já está atuando nessa área, ela trabalha de acordo com o que está estabelecido nessa consulta, ok? Vou ler a parte aqui das recomendações da conselheira Mara. Apesar das normatizações e indicações acima transcritas, entendo como indispensável, na ausência de políticas públicas locais, as quais se demonstram indispensáveis e sobre a responsabilidade e atuação da Câmara Municipal, dada a sua competência legislativa, quanto à guarda e conservação de documentos, em especial daqueles que compõem as prestações de contas, no âmbito municipal, que alguns critérios balizadores mínimos devem ser observados no que destaca. É aí que está a parte importante, né, que a conselheira Mara ela sugere, não só à Câmara Municipal, mas bem como também a todos os municípios, né, do estado do Pará. Olha essa parte importante aqui. Dada a diversidade de matérias fáticas e legais que acodem os autos de prestação de contas, razão pelo qual
as consequências processuais vinculadas às mesmas poderiam ensejar uma diversidade muito ampla de ações ou demandas, vejo como prazo comum para a manutenção de tais arquivos o mínimo de 10 anos, a contar do trânsito em julgado das decisões prolatadas pelo TCM, e quanto às contas de governo do Executivo Municipal, a contar do julgamento político realizado pelo Poder Legislativo Municipal. Ou seja, no momento em que eu já não considero já trânsito de julgado do TCM, isso aqui eu achei dúbio, que ela veio, senão vai ficar 20 anos aqui. Eu achei o seguinte, aqui, no momento em que houver o julgamento político, tem umas contas do seu Guilherme e do Nenê. No momento em que houver o julgamento político, queira assim, eu quero, segunda recomendação dela aqui, fica um prazo mínimo de 10 anos. Por que isso? Porque normalmente a pessoa pode entrar com uma ação desconstitutiva na justiça. Você sabe disso, né, Júnior? Tem as ações desconstitutivas, tem uma série de ações que ele pode entrar, entendeu? Depois. Aí o que acontece? Então, em relação a isso, fica aqui na casa, entendeu? Passou esse prazo mínimo, aí 10 anos, aí o secretário faz a certidão, olha, essas aqui estão desde o julgamento político, lá em 2016, lá em 2026, né? Já passou 10 anos e tudo, e agora? Bom, nós vamos devolver para a Prefeitura Municipal. Né? Por quê? Porque as contas é do município, ou seja, a documentação é do município, não é da pessoa física do gestor. Tá? Essa é a primeira recomendação. B. Deverá ainda, a despeito, ainda tem outro detalhe, senhor presidente, as prestações de contas que estão de outros gestores, por isso que tem um monte, por isso que está tendo essa organização de catalogar papel, prestação de contas. Aqueles que já tiverem 10 anos, já transitou julgado, já foi julgado e tudo, pode encaminhar para a Prefeitura Municipal, conforme essa recomendação, ações de cobrança e restituição erário. Tá? Agora, essa aqui é uma solicitação que a própria mesa, a Câmara, faz em relação ao Executivo. Que se o processo ainda está aqui ainda, vai ser encaminhado só a parte do relatório, né? Para lá, do parecer prévio. Mas isso é uma questão já do Executivo. Inclusive, isso aqui acho que deveria ser de conhecimento também do Poder Executivo. Também. Tá? A linha C. Cabe destacar que, apesar de natureza de título executivo, sobre a forma que se reveste as decisões deste TCM, por imperativo legal, torna-se indispensável a remessa dos processos originais à Procuradoria Municipal, onde se insira o débitos lançado à conta agente ordenador, passíveis, portanto, de restituição erário, de tal sorte que se veja garantida a melhor instrução processual, para além de assegurar o acesso de fotocópias ao ordenador responsável, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, a resolução do tribunal, ela tem caráter de título executivo. Ela não é assim, digamos, título judicial. Ali são os conselheiros que votaram, que é um título executivo. Então, no momento que o prefeito acolhe, né, a resolução, aprovada aqui, acolhe a resolução, ele entra com uma ação como a ação de dívida ativa, entra na dívida ativa do município, com base na resolução, que é um título executivo. Não se confunde com título judicial. A linha D. Ademais, entendo, quanto aos autos, onde reste consignada a aprovação, com ou sem ressalvas, com a fixação de multa, data titularidade deste TCM, para recebimento de tais valores, à luz da lei da FUNREAP, que incorre o dever desta Corte de Contas, através da Secretaria-Geral, na extração de fotocópias, antes do encaminhamento do ato decisório para inscrição junto à dívida ativa estadual, CEFA, e saiu o TCM, ele realiza isso. Relativamente aos processos com aprovação das prestações de contas, sem imputação de multa ou débitos, caberá remessa dos mesmos à Prefeitura Municipal para as providências de guardo e arquivo, ou seja, depois de 10 anos, né, aqui estando na casa. E letra F, por fim, né, quanto ao requerimento de informações em tese, inserido dentro da consulta, relativamente ao levantamento da situação de julgamento e trânsito de julgado, das pretéritas prestações de contas, vinculada à Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e demais unidades orçamentárias do Poder Executivo,
Esclareço que a assessoria da presidência deste TCM, em 29 de fevereiro de 2016, terminou o levantamento, tal como solicitado, o qual enviado previamente ao consulente através de ofício desta conselheira relatora. Diante do exposto, considerando a possibilidade de idêntica situação em outros municípios sob a jurisdição deste TCM, tal como vivenciado pela Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, recomendo a elaboração de orientação técnica por esta Corte de Contas com ampla divulgação entre os demais jurisdicionados. Esta é a resposta à consulta formulada, que submeta à deliberação do egrégio plenário. Conselheira Mara Lúcia, relatora. Senhor presidente, aqui está de parabéns a Câmara Municipal. Isso aqui, o vereador Júnior Lira, né, quis comunicar aos senhores vereadores que isso aqui seja muitas teses, né, surgiram daqui, né, de consultas aqui da Câmara. E esse é um grande orgulho, né, para nós aqui da Câmara Municipal, servirmos como referência para outras câmaras municipais e outras prefeituras também. E que isso aqui seja, com certeza, vai se tornar conhecido para outras prefeituras, outras câmaras municipais, entendeu? Sobre essa situação que talvez é uma dúvida que com certeza está esclarecida aqui pela conselheira Mara Lúcia. Meus parabéns, senhor presidente. Isso aqui seria interessante enviar uma cópia para o senhor prefeito sobre isso aqui. Obrigado. Ok, será feito, tomadas as providências.